Olá, empreendedora! Bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou Luiz Stefanello, líder da comunidade. Eu sou a Ana, líder fundadora do Curitibana Business. E hoje nós estamos aqui com a Andressa Almeida. A Andressa já participa da nossa comunidade há algum tempo. Ela é jornalista e estamos muito felizes com a presença dela. Seja bem-vinda, Andressa. Eu que estou muito feliz, Aninha. Lu, obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. E eu tenho que falar que eu sou uma grande admiradora do trabalho de vocês já há algum tempo. Vocês duas que sempre buscam colocar brilho nas mulheres que querem empreender, levam coragem, levam inspiração. E eu sou muito admiradora do trabalho de vocês. É um prazer para mim estar aqui. O prazer é nosso. Seja sempre bem-vinda. Nós vamos falar um pouco hoje da sua carreira, da sua trajetória, sobre a importância de comunicação, mas a gente pede para a empreendedora trazer um objeto, alguma coisa que represente, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu vi que você trouxe um livro, você quer contar para a gente um pouquinho sobre isso? Sim, eu trouxe um livro, esse livro aqui, Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Ele é um livro para mim que mudou... Quando a gente fala que tem livros que mudam a nossa vida, esse livro aqui mudou a minha vida. A primeira vez que eu tive contato com ele, eu estava na minha transição de carreira. Eu era repórter da RPC, afiliada da Rede Globo. Só que eu queria muito empreender. E quando eu li esse livro, eu tive tanto insight e me motivou muito a tomar uma decisão. E eu acho que decisões são tão importantes na nossa vida. E esse livro aqui me motivou. Quando a Ana me falou assim, leva um objeto. Eu não sou muito apegada a objetos, mas se fosse para escolher, eu escolheria um livro. E tá aqui, gente, super indicação, 4 compromissos. Ele diz que a gente, para levar uma vida plena, a gente precisa de respeitar 4 compromissos, fazer 4 compromissos com nós mesmos. E esses compromissos são, olha, eu aqui já resumindo o livro, palavra impecável, ser impecável com a sua palavra, não tirar conclusões, dar sempre o melhor de si, e tem um outro compromisso que é não levar nada para o lado pessoal. Bem legal. Excelente, que bom. Obrigada por compartilhar o insight, eu já estou curiosa para conhecer. Conta pra gente, então, você falou que você queria empreender. Então, como foi? Carreira profissional, se descobrir, transitar. Conta pra gente um pouquinho como você se descobriu empreendedora e em que momento, né, da sua vida isso encaixou. E eu acho muito legal uma que eu vi nas tuas redes sociais que fala assim, uma ex-tímida que se transformou em repórter, né? Sim. Então a gente vê que são várias decisões que você tomou ali, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre tudo isso. Então, começando por aí, né, que eu acho que é o começo da história... Eu era uma pessoa, quem vê hoje eu falando no microfone, dando aula, dando curso sobre comunicação, nem imagina que eu era uma tímida, uma pessoa super... Eu ainda eu não sou aquela pessoa que chega numa rodinha de conversa e sou o centro das atenções. Eu não sou e nem nunca fui assim. Mas eu tinha um grande sonho de me tornar jornalista, porque eu sempre gostei muito de ler, de ouvir e de contar histórias. Então, eu queria ser aquela jornalista de bastidor, de escrever revista, escrever para revista e tal. E eu fiz jornalismo com essa intenção de ficar no bastidor. Mas a vida, né? A vida sempre ela. Desde o meu primeiro estágio, desde que eu comecei a colocar a carinha para fora para trabalhar, para começar na carreira mesmo de jornalista, eu recebi convites. Eu era estagiária, mas a Andressa vai lá e dá a notícia no microfone da rádio. A Andressa, eu peguei um estágio numa TV e logo um repórter saiu e queria me colocar no lugar. Então eu vi que o universo, a vida, estava me dando oportunidades de aparecer e de soltar minha voz. E eu entendi que aquilo era para mim. Então, eu estudei muito. Na época, eu era estagiária, então eu não pude fazer muitos cursos de oratória, eu não tinha muito dinheiro para isso. Então, eu li muito, estudei muito, aprendi muitas ferramentas de oratória e comunicação e desenvolvi as minhas também. E acabei aceitando aí o convite, me tornei repórter, depois eu fui para a RPC, mas por isso sim que eu digo que eu era tímida e me tornei repórter. E por que eu digo isso? Porque eu insisto que a comunicação, ela não é um dom, ela é uma habilidade e que a gente pode desenvolver. E é tranquilo sempre para você falar? Não, a gente tem essa adrenalina. Vocês fazem aqui o podcast e eu imagino que toda vez é uma adrenalina diferente. E para mim também é assim. Mas eu acho que faz parte. Mas o que eu quero dar esse recado para você, eu sei que tem muita empreendedora que tem medo de falar, que tem medo de se expor, que tem medo de gravar vídeo, mas eu digo muito para você que é começar, é enfrentar o medo, estimular a coragem e começar, porque é o treinamento que vai fazer a diferença.
E aí, nessa minha carreira, eu trabalhei mais de 10 anos na RPC, acabei trabalhando no total, assim, uns 17 anos na área da comunicação, na frente das câmeras, entre TV, produtora, rádio. E aí, na pandemia, eu acho que a pandemia mudou muito, né? A vida de todos, inclusive a comunidade de vocês, né? A pandemia começou a me dar uma angústia de assim, meu Deus, eu não sei se é exatamente isso que eu quero fazer para sempre. E eu já estava com 2 filhos e tem uma hora na nossa vida que a gente pensa assim, nossa, ou eu mudo agora, ou eu não mudo mais. E eu comecei a entender e estudar autoconhecimento, me desenvolver pessoalmente, eu digo a minha comunicação interna, e eu entendi que eu merecia ir em busca daquilo que eu queria. E o que eu queria, eu entendi que era exatamente ensinar as pessoas a fazer o que eu fiz, que é soltar a voz, mostrar que as pessoas podem sim soltar a voz, que a nossa voz importa, que a nossa voz tem valor e que existem pessoas precisando te ouvir, me ouvir, ouvir vocês. Então, foi na pandemia que eu dei uma reestruturada na minha vida, comecei a montar um projeto de um curso de comunicação. Fiz alguns testes, algumas pessoas foram minhas alunas, eu fui lá perguntando, você quer ser minha aluna? Você quer aprender comunicação? Você quer aprender a gravar vídeo? Primeira turma foi assim, né? Porque eu queria testar e ver como é que era. E aí, quando eu vi que deu certo, as meninas que fizeram essa primeira turma, que foram mesmo de graça mesmo, que eu queria, né? Era mais para eu aprender a como fazer. Elas super se desenvolveram, até hoje falam comigo, me seguem, enfim. E aí, depois disso, eu pedi demissão. E eu lembro até hoje que eu saí da TV no dia 1º de abril de 2022 e um mês depois eu já estava começando a minha primeira turma, do meu primeiro curso, que na época se chamava Lab de Comunicação e Gravação de Vídeo, um laboratório de comunicação e gravação de vídeo, que tinham 10 pessoas. Então, começou aí. E depois eu fiz muitos outros projetos, sempre ligados, né, na área de comunicação. E estou aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho de tudo isso. Ai, que ótimo. A gente vê a principal dificuldade, aquilo que você falou, né? Você mapeou esse desafio, principalmente de empreendedoras. Aqui a gente fala um pouco mais para mulheres, né? Por causa da comunidade. Mas, justamente, muitas reportam a gente que às vezes até não participam de nossos eventos por causa dessa timidez. Porque, eu vejo a Lu fazendo um pitch e eu não sei como fazer, e isso trava, e elas vêm... se espelham, né? Acabam tendo esse espelhamento e não praticam, né? Não praticam isso. O que você falou é extremamente importante porque a habilidade é treinável também, né? É repetição e repetição e repetição e a gente vai aperfeiçoando isso. Eu queria te perguntar, quando foi que você teve esse insight que poderia fazer a diferença? Quando você se deparou assim, olha, tá faltando comunicação para esse meio empreendedor ou para essas pessoas terem vozes? Quando que você entendeu que, poxa, cabia esse teu projeto, né? Cabia essa tua mentoria para ajudar, seja a mulheres ou a quem você deu o treinamento? Foi exatamente quando eu estava planejando, quando eu entendi que não era mais aquilo que eu queria, aquela carreira, né, na frente, TV e jornalismo diário, sem fim de semana, aquela correria. Quando eu entendi que eu não queria isso e que eu queria empreender, eu comecei a pensar, nossa, como eu posso usar aquilo que eu tenho para ajudar ou para empreender ou para ajudar outras pessoas. E aí, como acho que muita gente na pandemia fez, eu comecei a estudar marketing digital. Mas quando eu comecei a estudar marketing digital, eu sabia que eu queria empreender, sabia que tinha que ser alguma coisa em relação à comunicação, mas eu não sabia exatamente o que ainda. E nesses cursos que eu comecei a fazer, de marketing digital, o que eu mais via nos cursos, nas comunidades, nos grupos de WhatsApp, eram pessoas, mas eu não tenho coragem de fazer uma live, mas não me convide para fazer uma live, tenho muito medo de fazer uma live. E aí as pessoas falavam assim, vamos marcar uma live para daqui a um mês? Eu falei, gente, daqui a um mês, tanta coisa vai acontecer que escreve o que eu tô te falando, tenho certeza que você vai adiar essa live, porque se você não fizer semana que vem, se você não fizer daqui 3 dias, você não vai mais fazer. E eu via a dificuldade tamanha das pessoas e, assim, é normal, sabe, Lu? Sim. Acontecer isso. As pessoas, principalmente as mulheres, sentem medo do julgamento, medo de errar, medo de não sair perfeito, medo de não ter ninguém na live, medo de gaguejar, medo de dar branco. São muitos medos que envolvem essa questão do falar. Mas pode parecer normal, mas eu acho muito injusto. E aquilo me dava uma agonia de ver tanta mulher com projetos lindos para sair do papel, com servir maravilhoso, que poderia fazer a diferença na vida das pessoas, e não começando
pelo simples fato que elas tinham medo de falar, que eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer. E eu comecei a fazer exatamente isso, principalmente com mulheres empreendedoras. No começo foi assim, mulheres empreendedoras que, por conta da pandemia, precisavam encarar a câmera para continuar a fazer o que estavam fazendo no presencial antigamente. Então, quando eu percebi, não, é muita gente que está se escondendo e que tem potencial para brilhar, que tem potencial para expandir, ainda às vezes mais do que no presencial, porque a gente depois percebe, quando você entra no digital, que é um mundo, gente, de muitas possibilidades. Muitas possibilidades. E eu comecei a fazer isso. E eu tenho alunas, assim, que não só que me procuravam só para gravar vídeo, mas que começaram a dar palestra, que começaram a dar aula, que começaram a fazer eventos presenciais, sabe? E é tão lindo de ver essa transformação, porque a transformação, quando você solta a sua voz, quando você destrava, não é só uma transformação daqui para fora. É uma transformação daqui para dentro, sabe? É muito lindo de ver. A minha principal dificuldade de comunicação foi principalmente essa parte interna que você falou. Eu tinha o medo do julgamento, que no final eu descobri que eu mesmo julgava, né? Sim, eu ficava olhando aquela coisa, eu começava a me filmar ou ver e falava, nossa, isso aqui tá ruim, né? Gaguejei aqui. E isso é uma principal barreira, porque no fundo é difícil decorar, né? A gente não consegue decorar, não é profissional. Você ainda encarou uma profissão como isso, você tem briefing, pauta, você sabe seguir um roteiro, mas para quem tá ali, e o que eu queria te perguntar agora é assim, você viu a transição da mídia, né? Rádio, TV, e hoje essa mídia digital popular, que é o que, né, tá na palma da mão, e essa necessidade de comunicação da gente hoje, que a gente fala aqui, às vezes empresa, né? Eu tenho que saber de marketing, eu tenho que falar. Hoje pessoas se conectam com pessoas, então para eu vender meu produto, para eu vender meu serviço, eu preciso estar na frente, ela precisa saber que eu sou agente da transformação que eu estou oferecendo ou do meu produto. E eu queria te perguntar, assim, o quão é relevante essa comunicação, o quão é importante para o empreendedor a comunicação na parte profissional, na parte do trabalho, e além dessa transformação pessoal que a gente pode falar também, mas o quanto isso hoje é fundamental para quem está tentando empreender ou para quem vai abrir um negócio, o dar a cara, né, que você via muito nas lives, o quanto você percebeu essa transição das mídias, que antes você podia ficar por trás da câmera, né, era mais fácil, podia contratar a Andressa para fazer um comercial, alguma coisa para mim, hoje não. Como é que você tem acompanhado isso e visto? Uma coisa é certa. A comunicação, ela é sobre todas as profissões. Não importa em que meio você trabalha. Se você não se comunica bem, se você não procura desenvolver a sua comunicação, você vai ficando para trás. Isso é fato. Sim. E agora, ainda mais com o digital e falando especificamente para as empreendedoras. O que você falou é muito real. Hoje, nas redes sociais, que eu acho que é a grande vitrine das empreendedoras hoje, as pessoas querem falar com pessoas. Redes sociais, as pessoas querem falar com pessoas. E por mais que a gente tenha uma marca, vocês tenham, né, do Curitibana, eu tenho a minha e tal, mas as pessoas não querem ver tanto essa Querem saber quem que é a Andressa, né? Querem saber quem é a Andressa, o que ela faz, por que eu vou escolher essa dentista ou essa dentista? Né, no Instagram, entre tantas possibilidades que eu tenho. Por que eu vou escolher participar desse grupo ou desse grupo? Por que eu vou escolher a Andressa para me mentorar em relação à minha comunicação, mas não vou escolher a outra pessoa? E é isso, os detalhes que a gente compartilha no nosso dia a dia, a nossa forma de pensar, a nossa autoridade, a nossa metodologia, o que a gente usa para ensinar aquilo que você quer aprender, ou qual é a forma que eu te vendo, quais são os detalhes da minha venda, como que eu te atendo, as pessoas só vão descobrir isso se você mostrar. E as pessoas se as pessoas se conectarem primeiro com você, é muito mais fácil você fazer uma venda depois. Se ela se conectar com você. Eu tenho algumas alunas da área médica. E é muito engraçado, porque a gente vê que as pessoas, as dentistas, médicas, pediatras, que vêm dessa área médica, elas têm um pouquinho mais essa coisa mais formal, né? Sim. Então, muitas delas vêm e me falam assim, eu preciso falar de um jeito mais bonito. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, tá? Vamos falar do jeito que você fala? Vamos falar um pouquinho sobre tua rotina fora de casa? Você que é pediatra, mostra um pouquinho a tua rotina nos stories ali com os seus filhos. Vamos ver qual é o resultado.
E sempre o resultado é legal. Por quê? Tem uma aluna minha que é médica pediatra, que ela falou assim, Andressa, é incrível. Como depois que eu comecei a gravar os vídeos, nem tanto sobre a minha rotina aqui no consultório, mas sobre a minha rotina pessoal, as mães chegam aqui no consultório com os filhos muito mais abertas. Porque é como se eu fosse mais próxima. Porque elas já sabem que eu gosto de tomar um vinho. Elas já sabem que eu tenho um cachorro que se chama tal. E elas já vêm, e daí, como é que tá o cachorrinho? E daí, não sei o que, nossa, aquele vinho que você bebeu. Então, a conversa flui muito melhor. E a consulta, por consequência, também flui muito melhor. Então, isso é fato. Se você se vender, porque todo momento é uma venda, né? A comunicação é uma venda. Você está sempre tentando vender alguma coisa, uma ideia, compartilhando alguma coisa, um produto, um serviço. Se você se vender melhor, é fato que o teu produto, o teu serviço vai ser vendido com mais facilidade. A gente estava falando, então, né, sobre todas essas dificuldades e bloqueios, e eu sou uma pessoa que o meu principal bloqueio é o medo do julgamento. Eu tenho pânico com relação a isso. E como eu vejo, assim, eu sempre falo que fotógrafo é aquele que está por trás das câmeras porque ele não quer aparecer, né? E eu vejo, assim, pelas minhas colegas de trabalho, fotógrafas, que a maioria, assim, quando vai falar, já trava. Claro, aí é um nicho, mas existem muitas outras pessoas assim também. O que você dá uma dica sobre isso? O que você pensa a respeito disso? No medo do julgamento é a principal trava de comunicação das mulheres. Isso é muito normal. Se eu vou conversar com alguém, com uma mulher principalmente, que tá com trava, tem que falar assim, mas eu converso tão bem, eu não tenho medo de falar, mas aí eu vou ligar a câmera, vou falar no microfone, me trava, eu fico, não sei o que acontece. Medo do julgamento. Muito provavelmente é isso. E a gente já conversou sobre isso. E, aliás, eu preciso fazer um parênteses, muito orgulho de te ver, assim, na frente do microfone, soltando a voz e inspirando muitas mulheres. E é exatamente isso. Isso aqui, gente, é uma virada de chave que qualquer pessoa pode ter. Como que a gente olha pro medo do julgamento? Em primeiro lugar, o que é o julgamento do outro, né? Que a gente tem tanto medo. Olha lá, tá virando blogueirinha. Mas olha isso que ela tá falando, nada a ver. Gente, vamos parar para pensar uma coisa. Digamos que você vai começar a gravar vídeos, certo? E aí as pessoas que você convive não gravam ainda. Então, todo mundo na mesma régua. E aí você começa a fazer coisas diferentes. Você começa a se transformar. E aí você começa a gravar vídeo, você cada vez vai ficando melhor, porque é uma questão de treinamento, como a gente já falou aqui. E você, como tá fazendo coisa diferente, quando a gente faz coisas diferentes, a gente tem resultados diferentes. Sim. Né? E essa pessoa que tá aqui não fez nada ainda. O que ela tá te olhando? Você se desenvolver, você se transformar, você crescer. E essa aqui tá parada ainda. E aí, gente, isso aqui dói. Isso aqui dói. Você olhar para o outro se movimentando e você ali parada, sem coragem de fazer nada, isso dói. E aí o que acontece? Julga. Sim. Então, de verdade, na maioria dos casos, esse julgamento que você tem tanto medo, ele não é sobre você. É sobre a própria pessoa. Não é sobre você. Então, de verdade, você vai ter mais medo de um julgamento que, na verdade, não é nem sobre você. O que é pior? Você deixar de falar por medo do julgamento ou você deixar de falar para pessoas que precisam te ouvir por medo do julgamento? Cara, isso para mim é muito pior. Compartilhar aquilo que você sabe, compartilhar aquilo que você veio para o mundo para fazer. Quando a gente compartilha, a gente cresce, a gente se desenvolve. Para mim, compartilhar é evoluir. Então, quando a gente pensa que o que é maior? É o meu medo do julgamento? Ou é a necessidade que as pessoas têm de me ouvir? É lógico que isso aqui sempre vai ser maior. É um propósito. Sim. Então, se a gente focar aqui e não focar aqui, isso é uma mudança de mindset. Eu estudo muito mentalidade. Sim. E é uma mudança de mindset, é uma questão de você ajustar o foco nessa questão do medo do julgamento. E tem outros medos, né? Outros bloqueios, que é o medo de não sair perfeito. Muitas perfeccionistas de plantão, eu sei, super. Mulheres são. Então, assim, a sua primeira live, minha gente, eu preciso te falar, ela não vai ser boa. Ela não vai ser boa. Mas é muito melhor você fazer do que você continuar ali naquela posição, na mesma. E quanto mais você fizer, mais você vai evoluir. O primeiro vídeo que você gravou ficou bom? Claro que não. O primeiro vídeo que você gravou ficou bom? E agora, vocês não estão se sentindo muito melhores?
mais confiante. Claro que eu vejo defeito, óbvio. Olha aí uma perfeccionistinha de plantão. Não é perfeccionista, mas eu olho uma coisa e falo, nossa, esse fundo ou aquilo, puxa, eu falei essa palavra errado, aquelas coisas, né? Mas eu comecei a falar assim, agora vai, eu não vou nem ver mais. Agora tô indo assim, eu tô nessa fase, assim, que eu não me assisto. Porque se eu me assistir, assim, eu falo assim, eu não vou fazer o próximo. Então, assim, ainda eu preciso de mais um pouco de coragem, de maturidade pra chegar nesse... mais prática. E me olhar com naturalidade, que eu ainda não tô nessa fase, mas pelo menos agora já foi, né? Já tá indo. Sim, e é exatamente isso, é uma estratégia. Sim. Quando você começar a se sentir um pouco melhor e mais confiante, aí a minha orientação pra você é, olhe, quando você começar a se sentir confiante, quando você perceber que isso não vai te impedir de postar ou de divulgar, olhe. Por quê? Porque quando você olha para aquilo, mas daí é sem o chicotinho, tá? É sem o... Ai, que horror. Não é assim. Você olha e fala assim, nossa, isso aqui ficou legal. Isso aqui, mais ou menos. Nossa, essa palavra aqui, eu poderia ter dado uma ênfase maior, porque ênfase é muito importante na hora de comunicar. E aí, o que você faz? Você grava de novo, mantém o que você gostou e muda o que você não gostou. Isso é o treinamento que eu falo nos meus cursos. É esse treinamento que eu digo. Então, assim, quando você se sentir confortável, porque tem essa barreira que a gente precisa passar. Quando você se sentir confortável de se ver, você olha, vê o que você gosta, mantém. Vê o que você não gosta, substitui. E aí, quando você vai fazer... Com a prática, você vai fazer de uma forma muito natural, usando ênfase nas horas certas, usando os gestos corporais, as expressões faciais, e aí você tem uma comunicação mais conjunta. Deixa eu te perguntar, a gente está falando de comunicação, né, como habilidade, hoje é uma skill extremamente importante. Eu reluto muito ainda pelo nosso sistema educacional não trabalhar isso na base, que poderia mudar muita coisa futuramente, né? A gente queria cada vez mais pessoas introspectivas, isso é complicado. E... eu fiz moda, já trabalhei com vídeo, a gente sabe que comunicação, ela começa em tudo, né? Visual, ambiente, para depois entrar na parte verbal que você está passando. Mas você falou da ênfase. Eu queria que você explicasse, que talvez seja uma dúvida, como a oratória funciona dentro da comunicação e essa diferença, porque às vezes as pessoas acham que ela é a mesma coisa. E a comunicação, ela é o contexto todo, né? Aquilo que a gente está falando, e aonde que a prática... né, essa oratória, ela se encaixa. Como é que você... Eu imagino que a tua mentoria seja assim. Então, explica pra gente, pra que essa empreendedora entenda a diferença, né? Talvez seja uma maneira... Porque isso também foi uma virada de chave quando eu entendi pra desbloquear. Porque às vezes eu falava muito assim, né? Ou usava muito né? Aquelas coisas. E a gente começa a perceber e entender que comunicação pode ser todo... E a oratória, ela é a parte do treinamento, dessa ênfase, disso que você falou, que é o que... Eu tenho uma opinião muito particular em relação a esse assunto. Talvez nem todas as pessoas que trabalham com comunicação concordem comigo, tá? Mas eu nem gosto mais de falar muito essa palavra oratória. Porque quando a gente pensa em oratória, pelo menos para mim, eu lembro assim daquelas pessoas que subiam nos palanques e discursavam com palavras muito difíceis, aqueles discursos da época até dos gregos e romanos, né? Que tinham aqueles lugares onde eles... assembleias. E as assembleias e tal. E comunicação, para mim, Lu, é completamente diferente de oratória. Vai além da oratória. É exatamente isso que você falou. Hoje, quando a gente fala em comunicação, a gente não fala só nas palavras, a gente também fala da emoção. Porque a gente encanta com a comunicação quando a gente também consegue transmitir aquilo que a gente está sentindo. Alegria, emoção, raiva, tristeza, entusiasmo, vontade de compartilhar. E quando eu treino as minhas alunas, eu falo para elas prestarem muito atenção exatamente isso. Por exemplo, as ênfases que a gente coloca nas frases, que tem muito a ver com a oratória, ela vai muito daquilo que você quer dizer e do que você está sentindo naquele momento. Então, a comunicação, a oratória é um pedacinho dela. Mas só para você ter uma ideia de como tudo isso é um conjunto, tem um estudo na área de comunicação muito famoso para o pessoal que trabalha com isso, que diz que mais de 85% daquilo que as pessoas entendem sobre o que você está falando é não verbal. Sim. Então, assim, podia estar no mudo aqui. Tá? As pessoas, elas iam ter uma ideia e que a gente está trocando um papo amigável sobre empreendedorismo, porque elas sabem, né, quem assiste você, o contexto. Então, assim,
O não verbal é a postura, o que você está vestindo, as expressões faciais e a linguagem corporal. E a ênfase que a gente dá. E o que há desse? Mas isso quer dizer que se eu falar qualquer coisa ali, tá valendo? Lógico que não. O repertório que você traz, ele complementa e fecha com chave de ouro. Sim. Mas é de 15% a 20% do que as pessoas captam é da tua palavra. E por isso que o conjunto entre oratória, postura, linguagem corporal e as ênfases que você dá, e também a facial, que é os gestos faciais, as expressões faciais, porque principalmente numa época de vídeo, isso é muito importante mesmo. Comunica mais, né? Você estava falando agora, eu estava pensando numa pessoa extremamente aleatória, porque eu trabalhei também na TV, que era o Borghetti, que pensando em comunicação, ele era péssimo, mas toda aquela emoção, obra, aquele negócio, né? E era do jeito dele. E as pessoas autêntico. se identificavam com isso. E eu vejo que a rede social, ela trouxe novos comunicadores. Que antes nós tínhamos repórteres, jornalistas, atores, né? Teatro e tal. Então, eram pessoas que comunicavam para nós, não entrando no ênfase de política, que também é outro contexto. Mas eu vejo hoje que nós temos vários pequenos comunicadores dentro que querem passar alguma coisa, né? Que estão querendo compartilhar um conhecimento. E eu... Veja se é uma percepção minha. Eu vejo que a comunicação, ela também se adapta com quem eu tô falando. Total. E isso vem desde essa parte que você falou, de falar mais formalmente, de falar mais... não indiretamente, como se diz, de assumir a linguagem de quem eu tô falando, né? Nós vivemos num país que nós temos vários português dentro do nosso Brasil e vários sotaques. Então, isso gera rapport. Às vezes uma pessoa tá me ouvindo. E isso, dentro da comunicação, eu achei muito legal que você falou de separar a oratória, porque hoje eu vejo grandes comunicadores do digitais que são cartilhados em oratória, né? Eles são treinados para quê? Para te fazer chorar, para te fazer catarse, para, né? Sim. Você fala, nossa, gente, é quase uma... Eu não digo uma missa porque o padre não faz isso, mas é quase... intencional. É intencional. Tem que ser intencional. Mas sempre tem que ser intencional? É isso que eu ia te perguntar. Ela sempre tem que ser direcionada? Eu posso alinhar ela para quem eu tô falando? Aquilo da médica que ela falou, né? Os médicos têm muito disso. Eles querem falar com os pares deles, com os colegas, né? Quando, na verdade, o alvo dela é a ponta. Exato. É o paciente. Quando que se mede isso? Ou quando isso faz diferença na minha comunicação? Todas as vezes. Todas as vezes? Todas as vezes. Todas as vezes que você vai falar para alguém, é importante que você saiba para quem você vai falar. Por exemplo, você vai dar uma aula, vai dar uma palestra, vai gravar um vídeo, vai fazer um podcast. É para quem eu vou falar? Hoje eu sei aqui que eu tô falando com empreendedoras. A gente fala com empreendedoras. Então, a minha linguagem é a minha linguagem. Eu não tô trazendo aqui nenhuma palavra rebuscada ou nada que não tenha a ver comigo, com a minha personalidade, mas é sempre importante o para quem eu vou falar. E é muito engraçado porque, assim, eu sempre falo, seja você, com as suas palavras, com o seu jeito e com a sua essência. Mas vamos parar para pensar. O jeito que eu falo com vocês é um jeito... Eu tô aqui no podcast, eu tô confortável, é uma conversa, a gente tá passando conteúdo para as empreendedoras. Mas eu também sou a Andressa mãe. O jeito que eu falo com o meu filho é completamente diferente do jeito que eu falo com vocês. E isso não quer dizer que eu tô sendo falsa, enfim, a gente tem várias personalidades. Eu trabalho também, por exemplo, com empresários, com líderes que querem se comunicar melhor. O jeito que eu falo com eles é diferente, mas eu continuo sendo a mesma Andressa, com as mesmas palavras, com o mesmo jeito e com a mesma essência. O que muda? A minha postura. Sim. E às vezes até o meu tom de voz. Com homens, às vezes, esse pessoal que é mais líder, mas a gente às vezes tem que falar com mais autoridade. Mas sou eu. Porque eu também falo com autoridade na minha casa. Sim. Eu também posso chegar aqui e falar com mais autoridade. Claro. Entende? Então, percebe como a gente tem várias personalidades e a gente pode adaptá-las de acordo com a intenção da nossa fala. Mas tudo é uma questão de treino, mais uma vez, né? Sim, e trazendo esse gancho que você puxou das lideranças, que é uma transição de mercado, né? Digamos, nós não temos mais chefes, nós temos líderes hoje. E o quão é importante a comunicação de um líder. Como é
como você vê essa transição da comunicação para esse aspecto, né? Nós nos identificamos como líderes da comunidade porque estamos na cabeça da gerência. A gente vê que tem pessoas que se sentem pertencentes, que se guiam por nós, pelo aquilo que a gente está fazendo. E eu imagino quando você fala de liderança, é a mesma coisa. Porque às vezes você chega num cargo, daí falando de corporativo, alguma coisa assim, num cargo de liderança... Talvez grande parte por causa da sua comunicação, mais às vezes do que a tua skill, tua hard skill, alguma coisa assim. O quão isso tem transitado nesse meio e a importância disso, né? De você saber com quem você está comunicando ali, quem você está liderando, porque às vezes você tem uma equipe multidiversa, geracionalmente principalmente, que isso tem conflitado muito, né? A comunicação de uma pessoa lá, digamos, de um boomer para um Z. E como que transita isso e como a gente trabalha isso? Tem como ter uma... É uma ótima pergunta, porque é muito desafiador a gente se comunicar com tantas gerações diferentes e, às vezes, numa equipe unida com o mesmo objetivo. Então, como é que você vai fazer para comunicar de uma forma alinhada e assertiva e intencional uma só coisa para pessoas tão diferentes? E, às vezes, não é nem questão de idade, mas é questão de classe social, de costume, de cultura, enfim. E isso eu acho que é um grande desafio para qualquer líder. Porque é papel do líder e a responsabilidade da comunicação é do líder. Quando eu falo uma coisa aqui e você me entende, mas você não, ou você entende uma coisa diferente, a responsabilidade não é tua, é minha. O que acontece? A maioria dos líderes, e é isso que eu vejo que a gente está num movimento bonito até, de mudança de uma comunicação agressiva, porque antes o chefe era aquele chefe linha dura, que tinha uma comunicação agressiva, e eu estou vendo, não sei se vocês também, mas uma mudança de comunicação para uma comunicação que a gente chama de não violenta, a CNV. Né? Mas, e é isso que eu tenho colocado muito, inclusive tenho falado muito sobre isso, que a responsabilidade da mensagem, ela é sempre do mensageiro. Se eu tô falando aqui agora e você que tá me assistindo, você não tá entendendo muito bem, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Então, eu preciso ter essa habilidade de perceber que para Ana eu preciso comunicar de uma forma mais rápida, por exemplo. A Ana não tem, digamos, tá? Tô dando um exemplo aqui. A Ana não tem muita paciência de ficar explicando tintim por tintim. Porque daí quando começa, tem muita gente que é assim, né? Quando começa a falar, nananã, já viaja, já não consegue mais prestar atenção, e daí não capta a mensagem. Então, tenho que perceber que o perfil da Ana é mais rápido, é mais assertivo, eu tenho que falar em uma frase para você. Agora, se você já tem um perfil que você precisa, que eu sente do teu lado, e às vezes até desenhe, às vezes faça um esquema, é minha responsabilidade, porque eu sou o líder. Uma pergunta que eu não gosto que os líderes fazem às vezes, e quando eu faço as minhas oficinas eu falo para eles não fazerem mais, você entendeu? Porque quando eu falo, você entendeu? Eu tô passando a responsabilidade para você, quando na verdade a responsabilidade é minha. Então assim, ficou alguma dúvida para você? Tem alguma coisa a mais que eu possa deixar mais claro? Pode perguntar. E é isso que, essa abertura para as pessoas perguntarem, estimulada pelo líder, muda o jogo. Porque eu sempre digo que perguntas são portais. Sim. Quando você abre espaço como líder para que as pessoas perguntem para você sem vergonha, sem pudor, sem medo, o trabalho cresce daqui para cá. Sim. Porque a comunicação fica mais alinhada. É mais fácil. E como é que, assim, falando agora de todo esse teu trabalho com a comunicação, eu já fui tua mentorada, pretendo logo ser novamente. Dizem que, né, que mentor é para sempre, é para sempre. Como é que você tem cursos diferentes para nichos diferentes? Como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente, porque eu fiz um curso muito legal. O teu que foi total sobre mentalidade, não teve comunicação, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse teu trabalho mais
é um pouquinho diferente, né, do que você faz, que são as mentorias. Eu trabalhei muito com cursos e mentorias só de mentalidade durante um tempo, quando eu tinha uma sociedade com a Paty e com a Carlinha, que são minhas irmãs, assim, mas agora a gente resolveu cada uma seguir um nicho mais específico, então agora eu estou trabalhando mais especificamente sobre comunicação, mas eu acredito que, em primeiro lugar, para a gente destravar a nossa comunicação, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Sim. Então, como eu sou especialista em mentalidade também, eu trago muito desse conteúdo para dentro dos meus cursos de comunicação. Hoje, o que eu ofereço aí para quem quer desenvolver e destravar a comunicação? Eu tenho as minhas mentorias individuais, eu tenho poucas vagas por ciclo, então dependendo da pessoa, quando a gente faz um diagnóstico, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho mais de tempo ou menos, eu faço. É bem específico, é bem individual então mesmo. São mentorias individuais. Isso, agora eu tô com as mentorias individuais. E eu também inaugurei há pouco tempo, no fim do ano passado, uma comunidade. Principalmente para mulheres que querem criar repertório para se comunicar sem travas, de forma leve, sem medo do julgamento. E o que é o repertório? É uma comunidade também, em que você entra nessa comunidade e você basicamente tem aulas e conteúdo sobre mudança de hábitos, mudança de mentalidade. O meu curso inteiro de comunicação, com todas as ferramentas de comunicação estão lá também. E o meu xodózinho do momento, que é o Clube do Livro. A gente tem um Clube do Livro, mas não é um Clube do Livro comum. É um Clube do Livro em que a gente tem uma curadoria, inclusive os 4 compromissos, ele inaugurou o Clube do Livro, porque é um livro muito especial para mim. Então, a gente tem o clube, a gente tem uma curadoria. Eu leio o livro, né, na minha casa, você lê o livro na sua casa, e aí a gente marca um encontro para a gente discutir o livro depois. Só que, além disso, eu gravo, como eu adoro me comunicar e adoro compartilhar o que eu sei e o que eu entendo a respeito daquele conteúdo que eu absorvo, eu gravo um áudio por capítulo do livro. Então, você, além da leitura, você tem o estímulo auditivo, né? Quem é professor sabe que a gente tem um nível de aprendizado lendo, outro nível de aprendizado escutando, e aí quando você ainda compartilha, né, das aulas, aquilo que os insights que você teve no livro, aí você aprende, integra, absorve melhor ainda o conteúdo. Então, a gente está agora, inclusive nesse mês, a gente está interpretando o livro Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, que é maravilhoso, que para mim é uma bíblia da comunicação, é um livro que já foi escrito há algum tempo já, do Dale Carnegie. Mas é um livro que... Eu nunca li. Então, entra no clube. As pessoas citam esse livro, diz que é excelente, assim. Vou começar a ler. Ele tem... O mais lido dele é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas. Esse que a gente está lendo agora no clube, que eu acredito que tem mais a ver com as pessoas, com os assinantes do clube e até comigo mesmo. Ele é Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Porque, na minha opinião, gente, quando você quer comunicar e quer vender alguma coisa, você precisa encantar. E esse livro é maravilhoso. Então, assim, além da leitura, que já é um baita livro, a gente tem a minha interpretação, então eu ainda coloco as minhas ferramentas, os meus ensinamentos no clube, e a comunidade é por assinatura. Então, você vai lá, entra no link da minha bio, já fazendo meu merchan aqui, entra no link da minha bio, clica lá, tem a página de vendas, tem tudo certinho escrito o que você precisa fazer se você ficar interessado. Fala teu arroba. @Andressa_Almeida. Ótimo, que daí assim elas te acham mais fácil. Você falou de repertório, é uma coisa que eu gosto bastante, porque a comunicação, ela vai muito do seu repertório, né? Aquilo que você viveu, aquilo que você lê, o que você escuta, o que você vê. Hoje em dia, eu não sou uma exímia conhecedora disso, mas eu vejo muita gente com comunicação rasa. E você falou do Clube do Livro como uma ferramenta para repertório, né? Então, aprofunda mais isso, o quanto isso é importante na nossa comunicação, o quanto ter essa curadoria, né, essa curadoria cultural, isso que você vai passar adiante é importante para ser ouvido ou para você prestar atenção. Porque tem gente que fala, eu digo que é papagaio de pirata, né? Aí você fica ali, nossa, dá 5 minutos você já tá assim, tá cansado, porque você vê que é meio raso, é meio chovendo molhado, sabe? É muita citaçãozinha de frases... Senso comum, isso. Aprofunda pra gente, pra quem tá vendo, porque às vezes essa pode ser... Tem mulheres, com certeza, com um repertório gigantesco, que daí tá com a trava, e você provavelmente vai falar da parte do vídeo, mas o quanto isso é o diferencial, talvez seja a cereja da comunicação. Eu acredito muito nisso, Lu, porque muitas mulheres não falam porque não têm confiança naquilo que falam.
E mesmo algumas mulheres que a gente vê que, nossa, ela é tão especialista naquilo que ela fala, mas aí ela pensa assim, nossa, mas quem vai querer me ouvir? Quem vai querer falar? Quem vai querer me ouvir? Quem vai querer parar para me escutar? E quando a gente começa a aprofundar em alguns temas, no Clube do Livro, a gente lê livros principalmente baseados em 4 pilares, que é comunicação, mentalidade, propósito e desenvolvimento pessoal. Então, sempre vão ser livros nesses 4 pilares. Então, para quê? Por que eu escolhi exatamente esses 4 pilares? A gente não lê, por exemplo, livro de romance lá, porque aquele lá você pode ler na hora que você for dormir. Mas a gente é um grupo de estudos. Então, quando você começa a ler, por exemplo, livros como Os 4 Compromissos, sobre a coragem de ser imperfeito, que é um outro livro que está lá no clube, que fala sobre a nossa vulnerabilidade. E aí, nesse livro, você começa a entender que nossa vulnerabilidade ela é importante, que a gente não tem problema nenhum a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, que isso pode até a gente fazer crescer. São conteúdos que fazem com que as mulheres se sintam mais confiantes. E, gente, quanto mais você lê, mais interessante fica o teu discurso. Quanto mais você lê, mais vocabulário, seu vocabulário fica mais inteligente. Gente, ler, a pessoa que lê, ela é muito mais interessante do que a pessoa que não lê. Exato, sim. Porque, me desculpe se você tem costume de fazer isso, mas eu me incomodo também um pouco, e assim, sem julgamento, mas de pessoas que querem entrar na rodinha de conversa só por entrar, e aí começa a ter um papo raso. Quando você lê e começa a criar repertório, começa a ouvir outras pessoas, o compartilhamento de outras pessoas, experiências de outras pessoas, você vai agregando na tua própria experiência. E aí, a hora que você fala, a hora que você vai fazer uma parte numa conversa, numa reunião, numa palestra, enfim, numa live, você fala com mais substância, você fala com mais repertório. E isso dá muito mais poder para a tua fala e te dá presença, porque aí você fala com confiança, porque eu confio nisso, por quê? Porque eu estudei, porque eu ouvi, porque eu compartilhei, porque outras pessoas, eu já falei sobre isso com outras pessoas. Então, é uma comunidade para dar repertório e mais confiança para desenvolver a comunicação. Excelente. E agora aqui, né? Tá todo mundo curiosa, a mulherada aqui deve estar empolvada. Tem alguma dica que você possa dar para, digamos, dar uma motivada nessa mulher que tem repertório, que ela quer se sentir um pouquinho mais confiante para gravar o primeiro vídeo, sem se julgar, a mulherada grava e solta, entendeu? Vai assim que é melhor. Você diria alguma coisa para ela começar esse movimento? Porque é um movimento, você tem razão. Sim. Quanto mais você fala, mais você vai falando, mais vai ficando fácil para você. Sim. Tem algumas dicas. Sempre lembrando que o primeiro é um marco, né? Mas a gente só vai desenvolver a nossa comunicação quando a gente realmente fizer mais. Então, assim, o teu primeiro vídeo, ele não vai ficar exatamente do jeito que você gostaria. Sinto te dizer isso, mas ele não vai. Vai ficando melhor aos poucos. Mas o que você pode fazer para já começar de uma forma mais assertiva? Em primeiro lugar, você mapeia algumas dúvidas das suas clientes, já que a gente está falando para empreendedoras, né? Mapeia o que as suas clientes mais te perguntam. Por exemplo, uma nutricionista, digamos assim. Então, digamos que você é uma nutricionista. O que as suas pacientes, clientes, chegam no teu consultório e mais te perguntam? Leite vegetal sem lactose. Tem problema o pão integral ou o pão branco? Enfim, o que mais elas te perguntam? E você grava e começa o teu vídeo. Gente, presta atenção. Não começa o seu vídeo falando: olá, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, nutricionista, e hoje eu tô aqui por quê? Porque neste momento as pessoas vão fazer assim, ó. Porque as pessoas não estão interessadas em você. Elas estão interessadas no conteúdo que você tem, na transformação que você tem para gerar nelas. Então, você já começa com a pergunta que a tua cliente te faz normalmente. Então, pão na hora pão de manhã ou pão na janta? Se eu tiver que escolher, qual horário? Tô inventando aqui as coisas, os conteúdos. Para chamar a atenção. Mas é para chamar a atenção. Os primeiros 5 segundos do teu vídeo é que vão fazer a pessoa ficar até o fim. Que é quando você fisga, quando você chama a atenção dele. E aí, o que acontece? Você vai ficar mais confortável, porque você vai responder, você vai falar o conteúdo do teu vídeo como se você estivesse falando para a sua paciente. Parece uma dica boba, mas é uma dica que faz muita diferença, e eu usei essa técnica quando eu comecei a minha vida de repórter. Lembra que eu falei que eu era tímida, morria de medo, eu tremia, gente, também na hora de gravar vídeo. O que eu imaginava? Eu imaginava uma pessoa, em vez da câmera aqui na minha frente, eu imaginava uma pessoa que adora me ouvir.
Qual é a pessoa? Uma cliente sua, uma paciente sua que adora te ouvir, que passaria horas com você conversando a respeito do teu conteúdo. Fala para essa pessoa, com as suas palavras, com o seu jeito, olhando para a câmera como se você estivesse olhando no olho dessa pessoa. Não fica olhando na tua imagem aqui refletida no celular. Olha no olho da câmera, olha para o olho dessa pessoa e fala como se fosse para ela. Sem inventar palavra que não faz parte do seu vocabulário, sem falar de um jeito que não é o seu, fala do seu jeito, como se fosse para essa pessoa, respondendo a pergunta que ela costuma te perguntar. Fazendo isso de verdade. Não tem como dar errado. É só treinar depois. Excelente, adorei. Lembrando agora dos vídeos que eu assisto, que eu te acompanho, realmente, você começa desse jeito. Bom, então é sucesso, gente. Tá aí, ela deu uma mastigada, dica, é só vocês irem lá e começar a fazer. Eu também vou começar a fazer desse jeito. Quero ver, me marca depois que eu quero ver. Quem usar essa dica, me marca que eu quero ver, viu? Vou marcar, também vou começar. O pessoal me pergunta um monte de coisa de turismo, eu tenho uma preguiça de fazer vídeo de turismo e tal. Pro empreendedorismo eu até consigo falar melhor, mas daí eu começo com oi, empreendedora. Já comecei errado, né? Sim, porque os 5 segundos ali, eles são essenciais. A gente vive tão numa correria. Gente, vocês são assim, para pensar. Sim. Se a pessoa começa já a enrolar no fim do vídeo, no início do vídeo, você passa. Isso aqui é muito fácil de fazer, né? Essa arrasta ali do lado, a gente passa. Nós vamos ter que mudar a abertura do podcast. Não, o podcast é diferente. Não, mas podcast é diferente. Mas pode começar de um jeito mais atrativo. É verdade. Vou começar a pensar sobre isso. E nós gostamos de perguntar aqui, o que é empreender para você? Eu sei que é uma pergunta ampla, mas o que te vem, né, quando a gente pergunta assim, o que é empreender para você? Nossa, até me arrepiei, porque para mim empreender, quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, era muito distante. Era muito distante para mim, porque por muito tempo eu era CLT, eu só tinha feito aquilo na minha vida, e eu tinha esse desejo em mim, mas eu falava assim, meu Deus, mas como? Porque eu só sei fazer, eu fiz reportagem a minha vida toda, né? Como que eu vou empreender? E eu percebi que eu sou a primeira mulher da minha geração, da minha mãe, que sou uma empreendedora. Porque a minha avó trabalhava em casa, a minha mãe foi funcionária pública e eu sou a irmã mais velha, né? Eu tenho 2 irmãs, e eu fui a primeira mulher da minha família a empreender. E olha quanta crença a gente tem por conta disso. Eu não tinha nenhum exemplo na minha... Vem no DNA, né? É, exatamente. E quando você falou o que é empreender para você, e para mim na hora me veio essa palavra, liberdade. E não é só essa liberdade que a gente fala, né? Todo mundo fala, liberdade de tempo, liberdade de espaço, liberdade... Não é isso. É liberdade da gente colocar no nosso negócio, no nosso conteúdo, aquilo que eu sou. Sim. Porque eu tenho certeza absoluta que você não vai achar ninguém, Lu, e eu não tô me achando, não é isso, mas você não vai achar ninguém que fale sobre comunicação do jeito que eu falo. Sim. Usando as ferramentas de mentalidade, meditação, a Ana sabe, eu adoro fazer as meditações, porque eu acho que quando a gente cria na nossa mente essa possibilidade, imagina você falando em público, no meio de um monte de gente, numa palestra, quando você começa a criar aqui, é muito mais fácil o nosso inconsciente entender que aquilo pode se tornar real. Quando você visualiza com os olhos da mente, o teu cérebro vai entendendo que isso é uma possibilidade. É verdade. Então, é a liberdade de eu fazer algo que eu realmente vejo um propósito do meu jeito, sabe? E eu até aproveito aqui para agradecer a todo mundo que confiou em mim, todas as minhas alunas, as minhas mentoradas que confiaram em mim, porque é muito especial quando você coloca no mundo algo que é seu, com o propósito de servir outra pessoa, mas com aquilo que você acredita e outras pessoas também acreditam. Então, para mim, empreender tem tudo a ver com liberdade. Eu vejo também como você vê um resultado mais rápido, né? Parece que realmente aquilo que você está fazendo faz um sentido. É diferente de trabalhar para uma outra pessoa, executar alguma outra coisa. Eu acho que também tem a ver com isso. E a liberdade, ela é engraçada, mas a gente brinca aqui, fala que não é uma brincadeira, que você trabalha bem mais sendo empreendedora. Não tem hora. Não se iludam, né? Tipo assim, realmente é um movimento de dentro para fora, de querer fazer isso, né? Andressa, a gente já está terminando, por nós a gente fica conversando aqui um tempão, né? Comunicação. Mas você gostaria de deixar algum recado para a empreendedora?
o que vier do teu coração, essa parte, porque você tem muito bem mapeado, né, essas dificuldades, essas dores que às vezes a gente fala sobre isso, e como a gente está falando com várias empreendedoras aqui, se você quiser deixar alguma dica, algo que vai acrescentar mais, assim, além do que você já falou pra gente, seria incrível. Eu sei que há algumas pessoas que estão ouvindo a gente agora, e a maioria das mulheres tem bloqueio de comunicação. Em um grau ou outro, mas a maioria das mulheres tem. E eu sei que ouvir tudo isso que a gente está falando aqui agora pode até doer, porque talvez você ainda não tenha tido coragem de falar, talvez você ainda não tenha tomado essa decisão de enfrentar uma câmera, enfrentar uma plateia para divulgar aquilo que você faz, o teu servir, o teu produto, o teu serviço, o teu propósito. Mas eu te digo que nunca é tarde para a gente expandir a nossa voz e divulgar o nosso trabalho e divulgar aquilo que a gente pensa e compartilhar a nossa história. Se você tá assistindo a gente aqui agora e tá sentindo aqui uma coisa assim, meu Deus, é para mim ou não é? É para mim ou não é? Será que eu vou? Será que eu não vou? O convite que eu tenho para fazer é, a partir de agora, firma um compromisso aqui com a gente, a partir de agora, não perde mais uma oportunidade de fala. Assume um compromisso com você. E é em qualquer lugar. Entrou no elevador, conversa com a pessoa que está no elevador. Entrou numa reunião, se você tiver alguma coisa para compartilhar, vai lá e compartilha uma experiência tua, algum insight que você teve. Vai numa reunião da escola do seu filho, vai lá e compartilha. Quando a gente compartilha, mais uma vez eu vou falar, a gente cresce, a gente evolui. E quanto mais você faz, mais você gosta daquilo que você faz. E quanto mais você faz, mais tranquilo fica, né? A coragem aumenta e o medo diminui. Então, aproveita as oportunidades de fala e coloca aí o seu servir, porque a sua voz, são 3 frases que eu falo para as minhas alunas e muitas delas têm até post-it, assim, engrudado. A sua voz importa, a sua voz tem valor e existem pessoas precisando te ouvir. Era esse recadinho que eu queria deixar aqui para encerrar. Obrigada. Obrigada pela tua participação. Ana, você quer... A gente vai ter a Andressa. Esse ano a gente vai fazer um evento grande que eu não vou falar nem nome, não vou falar nada. Sim, mas a Andressa já sabe, a gente vai fazer o lançamento agora em março, perto do Dia das Mulheres. Mas a gente vai ter a Andressa lá com a gente, então fiquem ligados nos próximos dias. Estarei lá com toda essa mulherada linda que dessa vez a gente está aqui do outro lado da tela, mas estaremos todas juntas em breve. E só reforçando, o canal, para quem te viu, quer saber do teu clube, da comunidade, é o canal do Instagram. Ali ela te localiza. Exato. Qualquer coisa me manda um direct que eu sempre respondo. Perfeito, Andressa, obrigada. Obrigada pela tua participação na comunidade, né? Gratidão, você tá com a gente aí desde o começo, que a gente começou essa movimentação. A Andressa foi super generosa, a gente já fez um Comunica Lab com ela, que foi incrível, as mulheres não esquecem, falam até hoje. Tá com a gente aí acompanhando e crescendo, e eu tenho certeza que vão vir projetos incríveis para a gente continuar ajudando a destravar essa mulherada que tem muita coisa para falar ainda, muita coisa para comunicar. E eu acho perfeito isso que você falou. É importante falarmos porque muita gente quer ouvir, né? Nós precisamos gerar rapport, gerar conexão e as pessoas precisam ouvir a nossa voz. Eu achei lindo. Eu vou até colar esse post-it que você falou. Mais um post-it. Mais um. Obrigadão, Obrigada, gente. Obrigada, meninas. E para você que está acompanhando a gente, continua vendo Curitibana Cast. Nós teremos mais episódios e maiores informações da comunidade no nosso site curitibanabusiness.com.br. Isso.